Deus, aleluia, amém, aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Mais uma noite, quarta-feira, cumprimento a todos na santa paz do Senhor, amém. Que Deus os abençoe e que venhamos nesta hora ter mais um momento, mais um encontro com Deus, que possamos ter agora este momento de refletir, de entregar o nosso louvor, a nossa adoração, né? Um momento de meditação na palavra do Senhor. Obrigada a todos vocês que estão entrando. Fábio, Deus abençoe. Patrícia, irmã Rô, Deus abençoe todos vocês, tá? Em nome de Jesus mesmo, é só Deus para retribuir, né, todo o carinho, né, toda a amizade. E eu fico muito feliz, né, pela presença de vocês em todo tempo, né, em toda hora. Meu marido, Erivelto, né, que Deus te abençoe também, te fortaleça cada dia. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E hoje, gente, quarta-feira, como anunciado, como prometido, né, este encontro da qual a gente tem esse momento de meditação, né, o momento da palavra, da qual Deus ele já havia colocado no meu coração este propósito, como eu disse para vocês, né, já há algum tempo, do desperta e haja, e ao desperta e haja a existência do Senhor sobre nossas vidas, né, porque algumas pessoas ainda me perguntam, né, mas esse haja, né, será que não tá errado não, né, não tem que ser o haja, né, no sentido de agir, de um verbo. E no início eu até havia pensado, né, com relação a isso. Mas eu confesso para vocês que esta palavra, né, desperta e haja, veio da inspiração do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que colocou no meu coração. E quando eu fiz essa indagação, né, para que deixe claro a todos vocês, o William, boa noite, Deus abençoe, nosso aluno fiel aqui também, que Deus o abençoe e o fortaleça, viu? Em nome de Jesus. Sérgio, que Deus abençoe você também, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês. E aí, como eu estava dizendo, né, o desperta e haja, porque quando eu indaguei o Espírito Santo de Deus, não teria que ser um haja de agir, né, de nos movimentarmos e tomarmos uma atitude, né, como cristãos, como verdadeiros cristãos. E aí foi quando Deus ele colocou no meu coração e disse: o que adianta você agir se eu não existir em você, né? Os próprios salmos, né, nos dizem que em vão vigia a sentinela, né? Então, se Deus não estiver, né, na construção, se Deus não estiver nos negócios que estamos querendo assinar, planejar, se Deus não estiver no meio da nossa família, se Deus não estiver dentro de nós, né, quem seremos nós? Né? A palavra do Senhor, ela diz: sem mim nada podeis fazer. E isso é um fato e é uma realidade da qual todo aquele que percebe, né, com muito mais tempo, né, na sua juventude ainda, com certeza os dias serão mais felizes e teremos oportunidade de viver o propósito do Senhor, né, por muito mais tempo aqui nesta terra, né. Felizes são as pessoas que, como eu e você hoje, né, que buscam a palavra do Senhor, que buscam um entendimento e direcionando a nossa vida através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, né? Ela é a vida. O Senhor ele jorra fonte, então ele é a água, ele é o pão, né? Ele é a verdade e cremos no poder da palavra do Senhor. Né? E quando entendemos, né, que sem a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós, nada podemos fazer, não conseguiremos alcançar os nossos propósitos, tudo fica mais claro, né? Tudo fica mais fácil. O nosso agir, que vem o agir de uma atitude, né? Vem o após, o haja a existência do Senhor sobre nossas vidas. Então é isso que eu gostaria de esclarecer e dizer, né? Que é o maior propósito quando o Senhor colocou esse projeto sobre o meu coração, para que eu pudesse, né, através deste ministério, através deste projeto, ser apenas uma voz, né? Não é uma professora ou, né, uma pregadora, não, é uma voz, né? Como João Batista, a voz que clama no deserto.
Então, a voz que clama nos dias de hoje, anunciando a palavra do Senhor, dizendo quanto Ele é bom, independente da situação da qual estamos passando hoje, a soberania do Senhor, ela tem que reinar sobre nossas vidas. O Senhor está no controle de tudo e o Senhor nos fortalece a cada dia. Boa noite, minha mãe, que Deus abençoe, ela está aqui conosco também, viu? Te abençoe, te cure, te fortaleça a cada dia também. Muito obrigada e eu amo você. E vamos, né, nesta hora, nesta noite, ter essa oportunidade de ouvir, né, um pouco da palavra do Senhor. Né? E todos que têm um exemplar da Bíblia, para que a gente não se alongue e a gente, né, fale, né, tudo aquilo que Deus, né, quer que possamos ouvir nesta noite. O nosso coração, ele venha a ser convicto, com a certeza, né, que todos os dias nos alimentamos da palavra do Senhor e através deste alimento, Deus nos fortalece e a gente começa a caminhar em mais uma milha, um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais rumo aos propósitos que Deus tem sobre nós, amém? Então, quem tem um exemplar da Bíblia, se puder abrir comigo, a Bíblia aqui, já está comigo aqui, no livro de Juízes, né? Que esse vai ser o tema dessa noite, né? Resistência, né? Quando Deus falou comigo durante essa semana, né? Inclusive foi até inspiração ainda, confesso, né? Através do meu marido, nós estávamos no carro, né? E comentando sobre alguns assuntos e falamos sobre a palavra do Senhor e isso veio fortemente sobre o meu coração, né? Que era o que Deus gostaria de falar, né? Para os irmãos nesta noite. Thaís, boa noite. Tá? Que Deus te abençoe, seja bem-vinda, muito feliz de você estar aqui conosco, tá bem? No livro de Juízes, capítulo 5, irmãos, Juízes, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 7, amém, glória a Deus, aleluia. Livro de Juízes, capítulo 5, é o tema desta noite. Capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim, vou pegar meu óculos, aleluia, glória a Deus. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E vamos só finalizar, né? Que eu coloquei que foi o tema central até o A, mas vamos finalizar o verso 8. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, para nossa noite é resista, né? Resistência. E o que Deus, né, traz para nós, né, a partir desse momento? Quando estamos lendo a palavra do Senhor e nós estamos a partir daqui, né, lendo a introdução ao livro de Juízes, né? Nós explicamos já há algumas aulas aí anteriores, há vários princípios da obediência, né? O caminho que todo povo, né, hebreu passou quando saiu da escravidão, percorreu todo o êxodo para que eles entrassem na terra prometida. Quando eles entram dentro da terra prometida, eu já havia dito que a terra ela estava habitada, né? E pelos povos da qual Deus já havia reprovado devido à sua rebeldia, e a promessa do Senhor é que o povo hebreu, né, eles viveriam, né, e tomariam posse de toda aquela terra. Quando se passa, né, logo após esse período do êxodo, né, Josué entra finalmente na terra prometida, né, junto com o povo, o hebreu. E neste momento, quando entram na terra prometida, eles começam ali a ganhar os seus territórios, ou seja, começam a acampar, né, a montar os seus alojamentos e avançando cada vez mais, né, adentro, né, das terras da qual o Senhor prometeu que os daria e entregou, né, a todos eles. Neste momento em específico, logo após, né, a morte de Josué, entra-se o período que o povo passa ali como um período denominado de juízes, né? E esses juízes eram homens e mulheres, também como foi citado aqui, né, que Débora era uma profetisa e uma juíza também naquele tempo, da qual eles se levantavam para ajudar
né, o povo, ajudar o povo de Deus, o povo a caminhar, a prosseguir, a estabelecer o território, a lembrar ao Senhor, sempre do Senhor, a cultuar o Senhor. Eram juízes que se levantavam com o intuito de liderança, né, mostrando para o povo que eles precisavam ficar, né, em todo o tempo, né, na presença do Senhor. Não muito diferente dos nossos dias, quando Deus levanta, né, e tem os chamados, né, através dos nossos pastores, através dos nossos ministérios, da qual são homens e mulheres que dedicam a sua vida, né, ao altar do Senhor em favor de nós, né, irmãos em Cristo Jesus, para que eles possam ali ser os nossos mentores, né, divulgando a palavra do Senhor, nos ensinando, nos exortando à luz da palavra. E isso não é diferente, né, na vida aqui destes juízes, nesse período onde os juízes estavam, né, governando o povo hebreu. Porque a palavra do Senhor, ela mostra em todo tempo, e isso a gente consegue, né, ler muito bem aqui, que ela mostra em todo tempo que conforme o povo vai andando, conforme o povo vai caminhando, né, existem momentos da vida, né, que eles acabam regredindo, que eles acabam relaxando, né, que eles acabam se acostumando, se moldando, né, com o entorno, com as situações, com o dia a dia, e isso faz com que a fé deles comecem a ser menos alimentada, né, que eles comecem a buscar menos a Deus devido realmente a um comodismo que se entra. E nestes momentos, quando nos encontramos, né, justamente nesses períodos, né, porque nós temos que entender que quando passamos por alguns períodos, e são períodos até considerados bons de estabilidade em nossa vida, nós não podemos baixar a guarda, pelo contrário, são esses os períodos da qual Deus também nos entrega como um fortalecimento, como a busca, né? Nós precisamos buscar, nós precisamos avançar, nós precisamos estabelecer os nossos territórios, né? E aí nós vamos vivendo, educando os nossos filhos, né, à luz da palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor em todo tempo, em todo momento, né, trabalhando em nossos relacionamentos profissionais, né, vivendo de acordo como um verdadeiro cristão. E muitas pessoas acabam não vivendo desta forma, ou seja, eles preferem se acomodar. E infelizmente a gente percebe que em toda a trajetória do povo de Israel, quando eles começam a se acomodar com a situação, né? Quando eles começam a se acomodar com tudo que eles estão vendo ali, eles começam a perder a força. E perdendo a força, eles começam a perder os territórios, né? E a perder muitas vezes tudo aquilo que com muito custo, muita luta, acabaram conquistando. E perdendo para o inimigo, né, que também não é diferente dos nossos dias. Temos que entender que hoje em dia não lutamos, a nossa luta, ela não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, né, que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, né, querendo nos tragar. E essa vigilância Deus pede para que a gente vigie em todo o tempo, né, de dia e de noite, o tempo todo nos vigiando. Então, ou seja, vivendo, né, como até Neemias, quando começa a construir os muros de Jerusalém, né, qual é a ordem que ele dá ali para o povo, né? Com uma mão, né, eles estão ali com a construção, colocando tijolo por tijolo, ou seja, construindo, reconstruindo a sua vida, reconstruindo as suas cidades, mas com a outra mão, com a espada na mão, alerta, né, em todo tempo ali. Vão construindo, ou seja, vão vivendo dia após dia, mas não perdendo a vigilância. E é isso que acontece muitas vezes sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? A palavra do Senhor, ela mostra que todas as vezes que o povo começa a se acomodar, né, eles começam a se desviar dos propósitos que eram os propósitos que Deus tinha, né, para o seu povo, os propósitos que Deus tinha para a minha vida e para a sua vida. E aí começa-se, né, a viver ciclos viciosos, né? A gente começa
a viver ciclos em nossas vidas, da qual vai nos tirando, os nossos olhos são tirados dos propósitos que Deus tem para nós, né? E como fazer isso, né? Como viver uma vida hoje em dia da qual eu preciso acordar, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver, eu preciso apresentar resultados, né? Eu preciso apresentar resultados no meu trabalho, né? Apresentar resultados dentro da minha própria casa e muitas cobranças que eu mesmo, né, como pessoa, o meu eu, né, se faz em relação a mim, né? E a gente olha sempre como um parâmetro o mundo lá fora, as regras que são nos impostas pela sociedade, e aí é quando a gente começa a ter uma confusão de mente tamanha, da qual nos afasta, vai nos afastando cada vez mais da presença do Senhor. Vamos nos ocupando cada vez mais com outras coisas, né? Um beijo, Gi, que Deus te abençoe em nome de Jesus, muito obrigada por você estar aqui. Vamos nos ocupando, né, com outras atividades, vamos nos ocupando com outras rotinas, né? E essas rotinas faz com que a gente se afaste dos nossos períodos de meditação, dos nossos períodos de oração, da nossa entrega através de jejum, de louvores e de adoração à presença do nosso Senhor. E aí faz com que as brechas, elas comecem, ao invés de ser fechadas, né, como um crente vigilante, elas começam a ter pequenas frestas, pequenas arestas, pequenas brechas abertas para que o inimigo comece, né, a olhar por dentro dessas flechas, lançando dardos, e isso faz com que a gente se enfraqueça cada vez mais e mais. E a palavra do Senhor, quando eu digo, né, no livro de Juízes, Débora, naquele momento, né, o povo de Israel já fazia 20 anos, irmãos, 20 anos que estava padecendo na mão do rei cananeu, né, dos cananeus ali. Já fazia 20 anos que eles padeciam de uma opressão e eles não tinham visão do que fazer. E a palavra do Senhor, ela era muito bem clara, e eles já sabiam, eles já conheciam a história dos seus antepassados, de todos os sinais Deus fez no meio do povo para que pudessem libertá-los, né, das mãos poderosas ali do tirano, né, do Império Egípcio, e entregar toda a terra prometida da qual havia jurado a Abraão e entregar aos seus descendentes, porque eles também ali eram os descendentes, né, de Abraão e herdeiros da promessa do Senhor, herdeiros da terra. Só que eles acabam relaxando, eles acabam se dispersando, e isso não é diferente de mim e de você nesta noite. Quando o Senhor, ele pediu para que eu viesse com essa palavra, nós temos que entender que se a gente não vive de acordo com a palavra do Senhor em plena vigilância, o cotidiano, a rotina, o dia a dia me tira da presença do Senhor. Me tira o foco da presença do Senhor, de estar, de buscar a palavra, de me fortalecer e me encher da palavra todos os dias. Aí as situações começam a acontecer sobre a minha vida e eu não sei o que fazer. As situações de opressão começam a vir sobre a minha vida e eu não sei mais o que fazer ou o que decidir, porque eu começo a ficar presa num emaranhado de situações, num emaranhado de turbulências que me tiram o foco do propósito verdadeiro da qual o Senhor tem para minha vida e para a sua vida. E anos se passam, irmãos, sem que a gente viva os sonhos, sem que a gente viva as promessas de Deus sobre nós. Não porque Deus, ele não cumpre, porque se Deus disse para você que você teria uma vida plena, se Deus disse para você que você viveria um casamento pleno, se Deus disse para você que dentro deste trabalho você prosperaria, que aonde você colocasse a planta dos seus pés, abençoado seria. Deus entregou esta promessa para suas mãos. E por que muitas vezes isso não acontece sobre a minha vida e sobre a sua vida? Porque deixamos ser oprimidos pela opressão de Satanás, pela influência de Satanás nos pequenos atos que outras pessoas que estão ao nosso derredor nos fazem, e aí nós vamos moldando a nossa opinião, influenciando, né, as nossas vidas para que venhamos a sair daquilo que verdadeiramente Deus tem para mim e para você nesta noite e nesta vida. E é isso, quando eu venho às quartas-feiras aqui
com este propósito de falar para mim e para você, não é somente as quartas, né? Glória a Deus que Deus me deu este momento e esta oportunidade de, em comum acordo, em comunhão com os irmãos, pudéssemos louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor, mas nós precisamos entender que o estudo, a busca pela palavra do Senhor, me dará o conhecimento, o discernimento necessário para conduzir a minha vida da forma como Deus quer que eu e você vivamos nesta terra, como verdadeiros adoradores, porque a palavra do Senhor no livro de Juízes, ela era muito bem clara. O povo hebreu vivia em ciclos, da qual, nos momentos que eles clamavam a Deus, Deus vinha, entregava o socorro e tiravam eles daquela situação de grande opressão, de angústia e de humilhação. E aí, ao invés deles viverem a vida de acordo com os mandamentos e com a palavra do Senhor, eles se acomodavam e aí o inimigo, pelas espreitas, vinha novamente e os cercavam. E eles passavam. Quando chega-se nesse momento que Deus levanta Débora como uma profetisa, como uma juíza, o povo de Israel já estava passando pelo terceiro ciclo de frustração, ou seja, grandes ciclos ali de opressão. E eles viveram por 20 anos a vida deles oprimidos. E eles sabiam, eles conheciam a palavra do Senhor, eles tinham conhecimento das leis, eles viviam na terra da promessa, eles já estavam com a promessa entregue sobre as mãos, eles sabiam muito bem quem era o Deus da qual eles serviam. Só que ao invés de buscar a Deus, eles preferiam buscar outros deuses, eles preferiam buscar outros prazeres, outros desfrutes da carne, ao invés de estar diante da presença de Deus em todo o tempo. O que nós temos que entender, irmãos, que não existe prazer maior do que viver uma vida na presença do Senhor. Se você verdadeiramente entregar a sua vida a Deus e viver de acordo com os mandamentos, hoje a gente às vezes, né, tem essa cultura de achar que tudo que é lei é proibido, né? Tudo que é lei, não, vai fazer com que eu não viva de acordo, né, com o mundo, né? O que as pessoas vão pensar de mim. Irmãos, entendam uma coisa. Quando verdadeiramente entregamos a nossa vida a Deus e aprendemos, porque não é somente ir na igreja e dizer que você é um crente. É abrir as escrituras e conhecer verdadeiramente quem é este Deus que te recruta. Quem é este Deus que te vocaciona? Quem é este Deus que te chama? Quem é este Deus que abriu o Mar Vermelho? Quem é este Deus que fez sinais e maravilhas no meio do seu povo? É um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que tem prazer em te abençoar. Quando você entende e começa a viver as leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, aos mandamentos deixados pelo próprio Jesus, através dos seus evangelhos, quando vivemos uma vida de verdadeiros cristãos, o prazer sobre o nosso coração, ele é tão grande que nada mais nos abala. É isso que nós tentamos entregar para os irmãos em todo o tempo. Você pode estar passando por uma opressão dentro da tua casa, né? O seu esposo, situações de humilhação, situações de frieza, situações da qual você gostaria de um carinho, você gostaria, né, de palavras que pudessem ali satisfazer o teu ego, os desejos do teu coração, mas que você venha entender que a partir do momento que você vive os propósitos do Senhor e aprende a palavra, a graça do Senhor te basta, e aí você começa a se posicionar, você começa a resistir ao diabo, porque esta é a palavra de Deus, de Jesus sobre nossas vidas. Resista ao diabo. Ele vai te atacar se você resistir? A palavra do Senhor, ela diz: resista ao diabo e ele fugirá de você. Ou seja, ele bate em retirada, porque ele sabe que ali ele encontrou um homem de Deus, ali ele encontrou uma mulher de Deus, ali ele encontrou uma casa que é firmada na rocha, que é Cristo Jesus, e ele sabe que ele não tem poder para influenciar, ele sabe que ele não tem mais poder para atacar, porque a situação ela virá de angústia,
de opressão, sim, ela virá, mas você terá a cabeça, o discernimento, os teus pensamentos na confiança que você serve a um Deus que mudará o rumo da tua história. Você terá o coração alegre em saber que, independente dessa situação que hoje te oprime, você consegue deitar a cabeça no travesseiro e saber que Deus está no controle e Deus está trabalhando por você. Glória a Deus e aleluia. Então a palavra do Senhor nesta noite, quando eu disse Débora, foi uma juíza que se levantou 20 anos depois de grande opressão que o povo hebreu ali, que o povo judeu, o povo de Israel estava passando naquele momento. Ela se levanta como uma atitude de posicionamento, ou seja, até que eu, Débora, me levantei, o povo já havia desistido. Para ele já não existia mais esperança, até que uma que acreditava na palavra, teve ali naquele momento a graça, a força do Espírito Santo de Deus de poder se levantar em favor para ajudar aquele povo. E é isso que Deus pede sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus, ele te recruta, ele te chama como um profeta da sua palavra. Ele te chama como um verdadeiro adorador. Você se levanta primeiro. É a sua atitude. É Deus trabalhando sobre a sua vida e os demais da sua casa serão alcançados. Os demais do seu trabalho, da sua parentela, da sua sociedade será alcançada pela graça do Senhor que vem sobre a tua vida. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você quer ter uma vida transformada pela presença do Espírito Santo de Deus? Busque a presença do Senhor. Você quer ver um marido transformado pela presença do Senhor? Você quer ver um filho liberto pelo poder da palavra do Senhor? Não é você tentando impor a palavra, não, é você vivendo a palavra do Senhor sobre a sua vida, que os demais que estão sobre a sua casa serão alcançados e atingidos, impactados pelo poder da palavra do Senhor. Não é por força e nem por violência, mas o convencimento vem pelo Espírito Santo de Deus. Você se posiciona como um verdadeiro adorador, ou seja, levante-se como Débora se levantou. Levante-se crendo que a força do Espírito Santo de Deus está sobre você. Naquele momento eles estavam passando por grande opressão, a ponto que todo o povo desistiu. Então não era fácil, não é fácil viver, irmãos, não é fácil a gente levantar os nossos olhos, né, no período da manhã, a gente viver estas situações da qual estamos vivendo aqui, de tantas distrações da qual o mundo nos coloca, né, estas distrações da qual o mundo nos impõe. Não é fácil a gente viver uma vida de acordo com a presença do Senhor. Esta opressão que te oprime, que aperta o teu peito, que invade a sua mente, este negativismo, esta força que tenta te empurrar para baixo, não permita que isso entre dentro de você. Ouça louvores dentro da sua casa. Abra a palavra do Senhor. Leia a Bíblia, peça para que o Espírito Santo de Deus te dê o discernimento necessário para que você venha se alimentar. E se alimentando, o seu coração venha se encher de alegria. E esta alegria faz com que você comece a ter força, comece a ter o discernimento de tomar a posição que Deus te chama hoje, que é a posição em Cristo Jesus, glória a Deus e aleluia. É se posicionar, ou seja, levante-se, posicione-se, resista a esta opressão. Tome a atitude de ficar parado ali naquele momento até essa tempestade passar, porque esta tempestade vai passar porque você sabe que Deus está contigo. Em todo momento Deus, ele dizia para o seu povo: vá, avance, não importa aquilo que os teus olhos estão enxergando, não importa o diagnóstico, não importa a sentença, não importa as palavras de derrota ou se te falaram que desista porque isso não vai dar certo. Não, se Deus colocou este sonho no seu coração, prossiga, avance, resista.
tampe os seus ouvidos para a voz da maioria e firme os seus pensamentos naquele que te prometeu, naquele que prometeu e cumpre, naquele que é misericordioso. A partir do momento, independente de você ter passado pelo que você passou, o povo, a história do povo hebreu, a história do povo judeu, do povo de Israel, nos mostra que em todo tempo eles se desviavam da presença do Senhor. Mas quando eles verdadeiramente clamavam, pediam misericórdia a Deus, Deus ele vinha com socorro, Deus ele vem com providência, Deus ele vem com a cura, Deus ele vem com a restauração, Deus ele vem com a restituição, Deus ele vem com o discernimento necessário para que você tome as atitudes corretas dentro do teu trabalho. Deus te dá novos horizontes, Deus amplia os teus olhos, ele coloca você em posições da qual você gostaria de estar, mas com a tua capacidade você não tem condições. Ele te capacita, ele te anima, ele é a tua força, ele é a tua fortaleza, ele é a tua alegria, ele é que te enche de coragem. Ele está aqui dizendo para nós nesta noite, o Espírito Santo de Deus diz para nós esta noite: vá, não importa o que te disseram, mas vá. Viva, porque eu estou contigo, eu entregarei. Resista ao diabo. Tenha a resistência necessária para que toda esta afronta, para que toda esta opressão, para que estes dias maus, estas tempestades da qual passamos, não venham te tirar da presença do Senhor e dos propósitos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida nesta noite. E quando Débora se levanta como uma profetisa, ela se levanta, ela se posiciona na presença do Senhor e eles fazem uma oração. Eles clamam pela presença e Deus, como um ato de misericórdia, coloca os inimigos sobre os pés deles. Eles não precisam nem guerrear, porque Deus entrega a eles, Deus entrega ao seu povo a vitória, porque aquela terra era a terra da promessa. Aonde você está é promessa do Senhor, é um tempo de passagem, é um tempo de aprendizado. O deserto não é para destruir. Deus, quando ele permite com que certas tempestades, com que certas situações aconteçam na nossa vida, não é para destruição, e sim para aprendizado, e sim para crescimento, para que venhamos ser moldados, criando estrutura, criando alicerce, criando raízes, para que você suporte o peso da bênção, o peso da promessa, porque não é fácil a gente viver, como eu disse para você, prometendo que ele nos entregaria a unção, prometendo que ele entregaria sobre a minha vida e sobre a tua vida a promessa, e viveremos de acordo com os propósitos do Senhor sobre nós. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado e adorado venha ser o santo nome do Senhor. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui, e eu creio que a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite é: levante-se, posicione-se, não desista, resista a esta opressão, resista aos dias maus, porque é somente a resistência que fará com que você receba aquilo que Deus tem para suas vidas. Não é mudança de rumo, não. Se Deus colocou este projeto no seu coração, então resista, permaneça na sua posição, levante-se como Débora se levantou, posicione-se como o povo se posicionou. Clame pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e Deus o entregará. Em todo tempo, quando o povo se levantava, quando o povo se posicionava, quando o povo clamava, Deus abria as portas do céu e derramavam bênçãos sobre medida sobre a vida deles. E eles poderiam ver homens comuns, assim como eu e você, nesta noite, tendo a oportunidade de viver e de conhecer o extraordinário de Deus. Você quer ver esta cura?
Você quer ver esta libertação? Por quem você está clamando nesta noite? Entregue tudo no altar do Senhor. Clame pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, crendo que Ele fará, crendo que você toma a tua decisão de estudar a palavra do Senhor, de conhecer cada vez mais quem é este Deus que te chamou, quem é este Deus que quer te usar, quem é este Deus que quer habitar sobre você, quem é este Deus que quer que você se posicione como um verdadeiro cristão e adorador. E as bênçãos do Senhor o alcançarão, as bênçãos do Senhor te seguirão, os livramentos do Senhor serão sobre a sua vida, as promessas do Senhor o alcançarão, e você será testemunho daquele que passou pela opressão e resistiu e viveu. Você será um testemunho de vitória daquele que passou por situações de opressão, sim, daqueles que foram humilhados, mas daqueles que foram exaltados porque resistiram aos dias maus, daqueles que resistiram à presença do inimigo, daqueles que resistiram às lascívias, aos desejos da carne, daqueles que resistiram e disseram não a tudo que te impede de viver os propósitos do Senhor. Amém? Glória a Deus e obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Senhor, obrigada por esta palavra. Cremos que um dia de cada vez, Deus nos despertará a vontade de conhecê-lo cada vez mais e mais. E quando essa vontade aflorar sobre a sua vida, você vai começar a entender que sem a existência de Deus sobre você, você não vai viver os propósitos de Deus, a plenitude, que às vezes é louco, né? Porque é isso que acontece com a palavra do Senhor, né? Deus acaba confundindo, né, os sábios, justamente porque são tantas situações de opressão da qual a gente vive, né? E mesmo assim, a gente começa a ter um sorriso, né, no rosto. Eu lembro que teve uma vez, né, que a Poliana, né, que é a filha da nossa pastora Marlene, né, quando ela adquiriu um bem e ela estava tão feliz, né, que Deus havia entregado, né, para ela este bem, eu ainda perguntei para ela, né, e como você está? E ainda ela disse assim pra mim, ela falou assim, mas eu estou tão feliz e é uma sensação tão estranha dentro de mim que eu nem sei explicar, né? Quando eu começo a andar na rua, né, a minha boca se abre, né, de um sorriso da qual eu não consigo. Ela falou assim que ela ficava até assim na boca, né, para que a boca pudesse, né, se fechar ali naquele momento. E ela falou assim, é uma sensação que a gente não consegue explicar. Porque quem vive as promessas do Espírito Santo de Deus, é isso, irmãos, é isso. Queira viver também você as promessas do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, as promessas da palavra do Senhor sobre a sua vida, se posicionando, estudando a palavra do Senhor, conhecendo aquele que te chamou e prometeu que estaria com você em todo tempo, te fortalecendo, fazendo com que você resista aos dias maus. E homens comuns, como eu disse, assim como eu e você, vivendo o extraordinário de Deus sobre nós. Amém? Glória a Deus e aleluia, e que o Senhor venha renovar as nossas forças. E vamos orar para que a gente finalize. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Deus abençoe a cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. E a tua graça, Senhor, a tua força venha sobre cada um de nós. Que o Senhor venha permitir com que um dia de cada vez a gente venha te conhecer, a gente venha sentir a vontade, Pai amado, de estar contigo em todo tempo. Que venhamos neste momento a ouvir a tua voz, abrir os nossos ouvidos para aquilo que o
Senhor tem para as nossas vidas. Dai, meu Deus, a nós o discernimento necessário para que possamos avançar, para que possamos resistir aos dias maus, para que possamos resistir aos desejos da carne, resistir a todas estas distrações que nos impedem de ouvir a tua palavra, de estar alinhados contigo. Que o Senhor neste momento venha revigorar as nossas forças, encher o nosso coração com a tua presença e a tua graça, permitindo com que venhamos a crer cada vez mais e mais que servimos a um Deus impossível, a um Deus do impossível que fez sinais e maravilhas no meio do teu povo. Faça também, Senhor, nos dias de hoje, em nossas vidas, o cumprimento da tua promessa sobre nós. Que o Senhor venha, através da tua graça e da tua presença, nos fortalecer a cada dia. Que o Senhor venha permitir com que a gente receba da tua graça, receba da tua presença. E eu creio, Pai amado, que viveremos as tuas promessas. Creio, ó Deus, que os caminhos do Senhor são caminhos maiores e melhores do que os nossos. Então, se temos um desejo no coração e entregamos este desejo a Ti, nós cremos, Senhor, que o Senhor entregará não somente este desejo, mas entregará muito mais, porque esta é a Tua vontade, que venhamos a viver os Teus propósitos, que venhamos a viver segundo a Tua palavra, que venhamos a viver com o nosso coração alegre e fortalecidos, porque Te servimos, ó Deus. E obrigado por esta oportunidade. Hinos de gratidão a Ti, Senhor, é que vamos cantar, porque cremos que servimos a um Deus que promete e que faz, a um Deus que está no controle de tudo e nada foge do Teu controle. E sabemos que estas situações de opressão, elas passarão, porque é a Tua presença sobre as nossas vidas é que permanecerá e prevalecerá. Glória a Deus, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Abençoe, retribua a cada um de vocês uma semana abençoada, tá? Com o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até este momento. Louvado, adorado, engrandecido venha ser o santo nome do Senhor sobre nossas vidas. E na próxima quarta-feira teremos uma visita, né? Junto aqui conosco, mais que especial, né? Nós vamos falar de um tema que é muito importante sobre a minha vida e sobre a sua vida, né? Se a gente não esquecer deste passado nosso, é difícil da gente prosseguir, né? Então nós vamos falar sobre esqueça o seu passado, né? Avance, levante-se, posicione-se, resista. E agora a gente avança para a honra e glória do santo nome do Senhor. É o tema da próxima quarta-feira e eu creio que Deus ele falará sobre os nossos corações, né? Através desta convidada tão especial que vai estar aqui conosco, que eu amo de paixão, e que Deus abençoe a cada um de vocês, fortaleça cada um, uma boa semana, né? Um bom fim de semana a todos vocês. E eu creio que testemunhos de vitória em nosso meio nós alcançaremos, e tudo é para a honra e glória do santo nome do Senhor. Que Deus venha ser engrandecido sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e sintam-se abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Até mais e até a próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir. Glória a Deus e aleluia!